A humanidade já pisou na Lua, mandou robôs para Marte, sondas para Júpiter, mas mesmo assim, viajar pelo sistema solar continua sendo uma das coisas mais difíceis que já tentamos fazer. Hoje no Eureka, você vai entender por que ir para outros planetas é tão absurdamente complicado planeta por planeta. Mercúrio é o segundo planeta mais próximo da Terra e o mais próximo do Sol. No papel, isso parece facilitar tudo. Na prática, Mercúrio é um dos destinos mais caros e complexos da exploração espacial. O principal vilão aqui não é a distância, é a gravidade do Sol. Quando uma nave sai da Terra, ela já está viajando a cerca de 30 km por segundo, acompanhando o movimento do nosso planeta ao redor do Sol. Para alcançar Mercúrio, a nave precisa perder energia orbital, ou seja, desacelerar drasticamente em relação ao Sol. Isso é contraintuitivo, mas essencial. Ir para dentro do sistema solar exige mais combustível do que ir para fora. Sem essa desaceleração extrema, a nave simplesmente passaria direto por Mercúrio ou cairia ainda mais fundo na gravidade solar. Por isso, missões como a Messenger e a Bepi-Colombo precisaram realizar múltiplas manobras gravitacionais, passando várias vezes pela Terra, Vênus e pelo próprio Mercúrio, apenas para reduzir a velocidade aos poucos. Esse processo pode levar anos, mesmo para um planeta relativamente próximo. Mercúrio praticamente não tem atmosfera. O que ele possui é uma exosfera extremamente fina, incapaz de distribuir calor, bloquear radiação, proteger contra impactos de meteoros. Isso faz com que a superfície experimente as maiores variações de temperatura do sistema solar. Durante o dia, até 430 graus, quente o suficiente para derreter chumbo. Durante a noite, cerca de menos 180 graus, frio o suficiente para congelar praticamente qualquer material. Uma única rotação completa de Mercúrio dura 176 dias terrestres, o que significa longos períodos de calor extremo seguidos por noites igualmente longas e congelantes. Projetar uma nave que sobrevive a esse ciclo térmico é um desafio monumental. Por muito tempo, acreditava-se que Mercúrio não tivesse campo magnético, mas ele tem, e isso surpreendeu os cientistas. Mesmo sendo pequeno e aparentemente geologicamente morto, Mercúrio possui um campo magnético ativo, cerca de 1% do da Terra. Isso cria interações intensas com o vento solar, regiões de partículas altamente energéticas, desgaste acelerado em equipamentos. Além disso, Mercúrio está tão próximo do Sol que recebe uma quantidade de radiação solar até 10 vezes maior do que a Terra recebe. Qualquer instrumento eletrônico precisa ser extremamente blindado para não falhar. Aqui vai uma das informações mais contraintuitivas do planeta mais quente do sistema solar. Apesar do calor extremo, Mercúrio possui gelo de água. Isso acontece porque o eixo do planeta tem inclinação quase zero. Algumas crateras próximas aos polos nunca recebem luz solar. Essas crateras permanecem em escuridão permanente, funcionando como um freezer natural há bilhões de anos. Detectar, mapear e estudar esse gelo exige instrumentos de altíssima precisão, operando em um ambiente hostil e instável. Mercúrio também está literalmente encolhendo. À medida que o seu núcleo metálico esfriou ao longo de bilhões de anos, o planeta se contraiu, formando enormes falhas geológicas chamadas escarpas, algumas com centenas de quilômetros de extensão. Essas estruturas indicam que Mercúrio já foi muito mais ativo geologicamente e que seu interior ainda guarda segredos importantes sobre as formações dos planetas rochosos. Resumindo os desafios reais: temperaturas extremas e prolongadas, radiação solar intensa, enorme custo energético para desacelerar, ambiente eletromagnético agressivo, superfície antiga, instável e cheia de crateras. Tudo isso faz com que chegar em Mercúrio exija mais planejamento, tempo e combustível do que missões para planetas muito mais distantes. Mercúrio não é apenas pequeno, ele é um lembrete brutal de que, no espaço, proximidade não significa facilidade. Marte é frequentemente chamada de planeta irmão da Terra. Tem estações do ano, calotas polares, dias com durações parecidos com os nossos e evidências claras de água no passado. Mas essa semelhança é superficial. Por trás da aparência familiar, Marte é um ambiente extremamente hostil, e chegar até ele é só o começo do problema. Marte está, em média, a 225 milhões de quilômetros da Terra, mas essa distância muda o tempo todo, porque os dois planetas estão em órbitas diferentes ao redor do Sol. Por isso, só existe uma janela de lançamento a cada 26 meses, quando Terra e Marte estão bem alinhados. Perder essa janela significa esperar mais de 2 anos para tentar de novo. Mesmo quando tudo dá certo, a viagem dura entre 6 e 9 meses, com astronautas ou sondas expostas à radiação cósmica
erupções solares e isolamento extremo. A atmosfera marciana é um dos maiores desafios de exploração espacial. Ela é composta principalmente de dióxido de carbono e tem apenas 1% da densidade da atmosfera da Terra. Isso cria um paradoxo perigoso: fina demais para proteger contra meteoros e radiação, e densa demais para ignorar durante a entrada de uma nave. Por causa disso, paraquedas funcionam mal, escudos térmicos desaceleram um pouco, pousos exigem sistemas complexos e arriscados. Esse momento crítico é conhecido como os 7 minutos de terror, quando a nave entra na atmosfera, desacelera e pousa de forma totalmente automática, sem possibilidade de intervenção da Terra. Diferente da Terra, Marte não possui um campo magnético global ativo. Isso significa que o vento solar atinge diretamente a atmosfera do planeta, arrancando partículas ao longo de bilhões de anos. Esse processo foi responsável por transformar Marte de um mundo quente e úmido em um deserto frio e seco. Sem esse escudo magnético, a radiação atinge a superfície. Astronautas ficariam altamente expostos e equipamentos se degradam mais rápido. Viver em Marte exigiria habitats enterrados ou protegidos por camadas grossas de material. Marte já teve rios, lagos e oceanos rasos. E hoje, a água existe principalmente em forma de gelo nos polos, gelo subterrâneo e vapor em pequenas quantidades. Explorar essa água é essencial para futuras missões humanas, mas isso envolve perfuração, aquecimento e processamento em um ambiente extremamente frio, com temperaturas médias de menos 60 graus. Marte é famoso por suas tempestades de poeira. Algumas delas podem engolir o planeta inteiro, bloqueando a luz solar por semanas ou meses. Essa poeira cobre painéis solares, interfere em instrumentos e desgasta superfícies mecânicas. Foi exatamente isso que encerrou missões como as do robô Opportunity, que ficou sem energia após uma dessas tempestades. A gravidade marciana é apenas 38% da terrestre. A longo prazo, isso pode causar perda óssea acelerada, atrofia muscular, alterações cardiovasculares e possíveis impactos neurológicos. Ainda não sabemos se o corpo humano consegue se adaptar completamente a essa gravidade por longos períodos. Marte abriga o maior vulcão do sistema solar, Olympus Mons, com quase 22 km de altura, o maior cânion conhecido, Valles Marineris, com mais de 4.000 km de extensão. Essas estruturas mostram que Marte já foi extremamente ativo, mas hoje, geologicamente quase morto. Entender essa transição é um dos grandes objetivos das missões atuais. Mesmo sendo o planeta mais acessível para uma futura colonização, Marte ainda apresenta obstáculos gigantescos: radiação constante, atmosfera imprópria para respiração, frio extremo, baixa gravidade, dependência quase total da Terra. Marte não é um novo começo fácil, é um teste de resistência para qualquer forma de vida humana. É um planeta onde a esperança e a realidade colidem. Ele nos atrai com a promessa de um segundo lar, mas nos confronta com limites biológicos, tecnológicos e psicológicos. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele é tão grande que todos os outros planetas caberiam dentro dele com folga. Mas também, tamanho aqui não significa imponência passiva. Significa gravidade esmagadora, radiação letal e um ambiente onde nenhuma nave humana conseguiria sobreviver por muito tempo. Júpiter está a cerca de 778 milhões de quilômetros do Sol. Mesmo usando manobras gravitacionais, uma viagem até lá leva anos. Missões como Galileu, Juno e Voyager 1 e 2 precisaram usar a gravidade de outros planetas para ganhar velocidade, porque levar combustível suficiente direto da Terra seria inviável. Júpiter não tem uma superfície sólida. O que vemos como nuvens é apenas o topo de uma atmosfera gigantesca feita principalmente de hidrogênio e hélio. Quanto mais você desce, o gás se torna líquido. Depois, vira hidrogênio metálico, até chegar a um núcleo extremamente denso. Não existe lugar para pousar. Uma nave só afunda até ser esmagada. E aqui está um dos fatos mais assustadores. Júpiter possui o campo magnético mais poderoso entre todos os planetas. Ele é tão forte que cria cinturões de radiação capazes de matar um ser humano em minutos. Esses cinturões destroem circuitos eletrônicos, interferem em comunicações e exigem blindagem pesada das sondas. A missão Juno, por exemplo, foi projetada como um cofre espacial, com seus computadores protegidos por uma cápsula de titânio para sobreviver. A atmosfera de Júpiter é um caos em movimento. A famosa Grande Mancha Vermelha é uma tempestade maior que a Terra, que dura mais de 300 anos. Além dela, existem ventos acima de 600 km por hora,
relâmpagos milhares de vezes mais fortes que os da Terra, camadas atmosféricas profundas e constante turbulência, e nenhum modelo climático ou terrestre consegue reproduzir totalmente o comportamento de Júpiter. A gravidade de Júpiter é tão intensa que ele age como um escudo cósmico do sistema solar. Ele captura asteroides, cometas, detritos espaciais, e isso protege planetas internos como a Terra, mas também torna Júpiter um lugar perigoso para a navegação. Um pequeno erro de trajetória pode fazer uma nave ser puxada sem chance de correção. Júpiter tem mais de 90 luas conhecidas, algumas das mais intrigantes do sistema solar. Entre elas estão a Europa, com o oceano subterrâneo possivelmente habitável, a Io, o corpo mais vulcanicamente ativo conhecido, a Ganimedes, a maior lua do sistema solar, maior que Mercúrio, e explorar essas luas é um dos maiores interesses científicos atuais. Mas o problema é que todas elas estão imersas no ambiente de radiação de Júpiter. Visitar as luas significa enfrentar o planeta o tempo todo. Mas por que é essencial estudar Júpiter? Estudar Júpiter é essencial para entender como planetas gigantes se formam, como sistemas planetários evoluem e por que alguns planetas se tornam gasosos. Júpiter funciona como um registro vivo da infância do sistema solar, mas ele cobra caro por cada dado obtido. Resumindo os obstáculos reais: a ausência total da superfície sólida, radiação letal, gravidade esmagadora, ambiente magnético destrutivo, tempestades gigantescas e permanentes. Júpiter não foi feito para receber visitas prolongadas. Ele tolera sondas por um tempo. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar e o mais reconhecível por seus anéis espetaculares. Só que a beleza no espaço costuma ser aviso de perigo. Explorar Saturno é enfrentar distância extrema, física exótica e riscos constantes, mesmo antes de chegar perto do planeta em si. Saturno está a cerca de 1,4 bilhões de quilômetros do Sol. Mesmo usando manobras gravitacionais, uma missão até lá leva cerca de 6 a 7 anos. Cada correção de rota custa combustível precioso e cada erro, anos de atraso. Não é por acaso que desde o início da exploração espacial, pouquíssimas missões chegaram a Saturno. Assim como Júpiter, Saturno é um gigante gasoso. Ele também não tem solo firme. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio. À medida que se desce, o gás se torna líquido. A pressão aumenta a níveis impossíveis. O hidrogênio pode assumir formas exóticas. Uma nave não pousa, ela afunda até ser esmagada. Saturno possui ventos que ultrapassam 1.800 km por hora, especialmente nas regiões equatoriais. O planeta também abriga tempestades gigantes, relâmpagos muito mais intensos que os da Terra e sistemas climáticos que duram anos. Um dos fenômenos mais curiosos é o hexágono de Saturno, uma estrutura atmosférica em forma geométrica perfeita no Polo Norte e ainda não totalmente explicada. O campo magnético de Saturno é mais fraco que o de Júpiter, mas possui uma característica única. Ele é quase perfeitamente alinhado com o eixo de rotação do planeta. Isso desafia teorias sobre como campos magnéticos planetários se formam e se torna a navegação e o estudo do planeta ainda mais complexo. Os anéis de Saturno são formados por gelo, rochas e poeira. Esses fragmentos variam de grãos microscópicos a blocos do tamanho de prédios, todos orbitando a velocidades altíssimas. Para uma nave, um pequeno desvio pode ser fatal. Colisões podem destruir instrumentos. A navegação exige precisão absurda. É um verdadeiro campo minado orbital. Saturno possui mais de 80 luas conhecidas, algumas das mais importantes para a ciência moderna. Entre elas está a Titã, com rios e lagos de metano líquido e química orgânica complexa. Encélado, que ejeta jatos de água para o espaço, indicando um oceano subterrâneo. Essas luas são fortes candidatas à existência de vida microbiana, mas explorá-las exige sobreviver ao ambiente hostil de Saturno por anos. A missão Cassini foi a mais bem-sucedida em Saturno. Ela orbitou o planeta por 13 anos, revelou detalhes inéditos dos anéis, pousou uma sonda em Titã. No fim, a Cassini foi deliberadamente lançada na atmosfera de Saturno, para evitar contaminar suas luas potencialmente habitáveis. Explorar Saturno exige aceitar que a nave não volta. E por que Saturno é tão difícil de explorar? Existem uma distância extrema, ausência de superfície sólida, ventos violentos, campo magnético complexo, anéis perigosos e longos tempos de comunicação com a Terra. Cada dado obtido em Saturno custa anos de planejamento e risco. Urano é o 7º planeta do Sistema Solar e um dos menos explorados. Até hoje, apenas uma nave passou por ele em 1986. Tudo o que sabemos sobre Urano vem em grande parte de um único encontro raro. E mesmo assim, ele já se mostrou um dos mundos mais estranhos que conhecemos.
Urano está a cerca de 2,9 bilhões de quilômetros do Sol. Uma missão até lá leva de 8 a 12 anos dependendo da trajetória. A essa distância, a luz solar é extremamente fraca. Sinais de rádio levam horas para chegar à Terra. Painéis solares se tornam praticamente inúteis. Explorar Urano exige naves movidas a geradores nucleares, o que limita fortemente o número de missões possíveis. O detalhe mais famoso de Urano é sua inclinação extrema, cerca de 98 graus. Na prática, isso significa que Urano gira praticamente de lado. Um polo fica apontado para o Sol por décadas e o outro permanece em escuridão total pelo mesmo período. Cada estação em Urano dura cerca de 21 anos terrestres. Isso cria padrões climáticos que não existem em nenhum outro planeta. Apesar de não ser o mais distante, Urano é o planeta mais frio já observado. As temperaturas podem cair abaixo de menos 224 graus Celsius. O mais intrigante é que Urano quase não emite calor interno, ao contrário de Júpiter, Saturno e Netuno. Por quê? Ainda não sabemos com certeza. Essa falta de energia interna desafia modelos clássicos de formação planetária. A atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano. O metano absorve a luz vermelha e reflete o azul, dando ao planeta sua coloração característica. Durante muito tempo, Urano pareceu calmo e sem atividade. Mas observações mais recentes revelam ventos acima de 900 km por hora, tempestades sazonais e nuvens de gelo de metano. Ele só parece tranquilo à distância. O campo magnético de Urano é um dos mais estranhos já observados. Ele não é alinhado com o eixo de rotação, está deslocado do centro do planeta e gira de forma caótica em relação ao Sol. Isso cria regiões de radiação imprevisíveis, auroras irregulares e desafios enormes para navegação e comunicação. Ele possui 27 luas conhecidas, todas com nomes inspirados em personagens de Shakespeare e Alexandre Poe. Muitas delas mostram sinais de gelo, possíveis oceanos subterrâneos e atividade geológica antiga. Explorá-las pode revelar pistas importantes sobre mundos gelados e potencialmente habitáveis. Urano também possui anéis, mas muito diferentes dos de Saturno. Eles são escuros, estreitos e difíceis de detectar. Esses anéis representam riscos adicionais para naves que se aproximam do planeta. E por que Urano é tão difícil de explorar? Distância extrema, falta de energia solar, temperaturas recordes de frio, campo magnético caótico e poucas oportunidades de lançamento. Tudo isso faz com que Urano seja um dos planetas mais negligenciados de exploração espacial, apesar de seu enorme valor científico. Netuno é o oitavo planeta do Sistema Solar e o mais distante do Sol. Ele orbita a uma distância média de 4,5 bilhões de quilômetros. Até hoje, apenas uma nave visitou Netuno em 1989. Chegar a Netuno não é apenas difícil, é demorado em uma escala quase psicológica. Uma missão até lá pode levar de 12 a 15 anos. Isso significa que qualquer problema precisa ser resolvido pela nave sozinha. Autonomia não é luxo em Netuno, é sobrevivência. Netuno recebe pouca luz solar. Por isso, painéis solares são inviáveis. Missões dependem de energia nuclear e o planeta vive em um crepúsculo permanente. Mesmo assim, Netuno não é um mundo quieto. Netuno possui ventos que ultrapassam 2.000 km por hora, mais rápidos do que em qualquer outro planeta. Isso é estranho porque Netuno é extremamente frio. Recebe pouquíssima energia solar, ainda assim sua atmosfera é incrivelmente ativa. Tempestades gigantes surgem e desaparecem rapidamente, incluindo a famosa Grande Mancha Escura, observada e depois sumindo completamente. Diferente de Urano, Netuno emite mais calor interno do que recebe do Sol. Essa energia extra é provavelmente a fonte dos ventos extremos e da atividade atmosférica intensa. Por que Netuno mantém tanto calor e Urano não? Essa pergunta ainda desafia os cientistas. A atmosfera de Netuno é composta por hidrogênio, hélio e metano. O metano absorve luz vermelha e dá ao planeta seu tom azul profundo. À medida que se desce na atmosfera, a pressão aumenta drasticamente, surgem nuvens de gelo, ventos se tornam ainda mais violentos. Nenhuma nave conseguiria sobreviver por muito tempo em camadas profundas. Assim como Urano, Netuno possui um campo magnético fortemente inclinado e deslocado do centro do planeta. Isso cria auroras irregulares, regiões magnéticas imprevisíveis e riscos para equipamentos eletrônicos. Navegar próximo a Netuno exige cálculos extremamente precisos. Netuno tem 14 luas conhecidas, sendo a mais famosa Tritão. Tritão é único porque orbita no sentido contrário da rotação de Netuno, possui criovulcões que expelem nitrogênio,
é extremamente frio e um dos lugares mais gelados conhecidos. Acredita-se que Tritão seja um objeto capturado do cinturão de Kuiper. Explorar Tritão é quase tão complexo quanto explorar o próprio planeta. Netuno também possui anéis, mas eles são escuros, irregulares e difíceis de detectar. Esses anéis representam riscos adicionais para missões próximas ao planeta. Por que Netuno é tão difícil de explorar? Distância extrema, longos tempos de viagem, ventos impossíveis, ambiente magnético instável e falta de energia solar. Netuno é um planeta que exige paciência em escala histórica. Plutão foi descoberto em 1930 e por décadas foi chamado de nono planeta. Hoje ele é classificado como planeta não, mas isso não o torna menos fascinante nem menos difícil de alcançar. Plutão orbita a uma distância média de 5,9 bilhões de quilômetros do Sol e segue uma trajetória altamente excêntrica e inclinada, completamente diferente dos planetas clássicos. A única nave que chegou perto de Plutão, New Horizons, lançada em 2006. Ela levou 9 anos e meio para chegar, viajou a mais de 50 mil km por hora, atravessou o sistema solar praticamente sem segunda chance. Não houve órbita, não houve pouso e a missão foi um único sobrevoo rápido. Friar em Plutão exigiria uma quantidade de combustível simplesmente impossível de levar desde a Terra. Em Plutão, o Sol é apenas uma estrela muito brilhante no céu. Isso significa temperaturas médias de menos 220 graus Celsius, superfície coberta por gelo, um ambiente permanentemente crepuscular. Explorar Plutão exige instrumentos extremamente sensíveis e resistentes ao frio extremo. Em Plutão, o gelo não é feito só de água. A superfície contém gelo de nitrogênio, gelo de metano e gelo de monóxido de carbono. Esses materiais se comportam como rochas em temperaturas terrestres e podem fluir lentamente, formando geleiras exóticas. Montanhas inteiras são feitas de gelo de água, tão rígido que age como pedra. Plutão possui uma atmosfera extremamente fina, composta principalmente de nitrogênio. O detalhe curioso é que quando Plutão se aproxima do Sol, essa atmosfera se expande. Quando se afasta, ela congela e cai na superfície como neve. Isso faz de Plutão um mundo que literalmente respira ao longo de sua órbita de 248 anos. Antes da New Horizons, acreditava-se que Plutão fosse um corpo morto e congelado, mas as imagens revelaram planícies jovens quase sem crateras, cadeias de montanhas, possíveis oceanos subterrâneos. Isso indica que Plutão pode ter atividade geológica recente, algo inesperado para um corpo tão pequeno e frio. Plutão possui 5 luas conhecidas, sendo as principais Caronte. Plutão e Caronte formam um sistema binário girando em torno de um ponto comum fora do próprio Plutão. Essa dança gravitacional cria força de maré intensa, possíveis aquecimentos internos, pistas sobre a origem de cinturão de Kuiper. E por que Plutão é tão difícil de explorar? Distância absurda, tempo de viagem de quase uma década, luz solar mínima, temperaturas extremas e impossibilidade prática de entrar em órbita. Plutão não permite visitas prolongadas. Ele aceita apenas passagens rápidas. Próxima Centauri é a estrela mais próxima do Sol. Mesmo assim, ela está a cerca de 4,24 anos-luz da Terra, o que equivale a mais de 400 trilhões de quilômetros. Essa distância é tão grande que quebra nossa intuição aqui. Quilômetros deixam de fazer sentido. O problema já não é engenharia comum, é física fundamental. Vamos colocar isso em perspectiva. A nave mais rápida já construída pela humanidade, a Parker Solar Probe, atinge velocidades próximas de 700 mil km por hora. Mesmo nessa velocidade absurda, levaríamos mais de 6.000 anos para chegar à próxima Centauri. E isso sem desacelerar, sem manobrar, sem margem para erro. Viajar até outra estrela não é uma missão, é uma aposta civilizatória. Nenhuma missão tripulada tradicional poderia sobreviver a uma viagem dessas. Isso nos força a pensar em alternativas extremas, naves geracionais onde várias gerações viveriam e morreriam no trajeto, hibernação humana de longo prazo, sondas robóticas totalmente autônomas. Cada uma dessas ideias enfrenta obstáculos biológicos, éticos e tecnológicos enormes. A maior dificuldade não é só velocidade, é energia. Para acelerar uma nave a uma fração significativa de velocidade da luz, seria necessário quantidades colossais de energia, sistemas de propulsão que ainda não dominamos, tecnologias nucleares ou exóticas. Projetos teóricos como velas a laser ainda estão longe de se tornarem realidade prática. Próxima Centauri é uma anã vermelha, menor e mais fria que o Sol, mas ela é extremamente ativa. Ela produz erupções estelares violentas, rajadas de radiação, variações bruscas de brilho. Qualquer nave ou planeta próximo precisa lidar com um ambiente altamente instável. Próxima Centauri possui pelo menos um planeta confirmado, Próxima Centauri b.
Ele orbita na chamada zona habitável, onde a água líquida poderia existir. Mas existe um problema sério. Ele provavelmente está travado gravitacionalmente. Um lado fica sempre voltado para a estrela, o outro permanece em escuridão eterna. Além disso, a radiação intensa pode ter arrancado sua atmosfera ao longo do tempo. Zona habitável não significa planeta habitável. No momento, a única forma realista de alcançar outra estrela seria com sondas minúsculas, impulsionadas por lasers gigantes, viajando a frações de velocidade da luz. Mesmo assim, o retorno de dados levaria anos ou décadas para chegar à Terra. Explorar Próxima Centauri não é algo para uma geração, é para uma civilização inteira. Porque a Próxima Centauri é praticamente inalcançável. Distância incompreensível, limites energéticos, riscos extremos de radiação, ausência de tecnologia viável hoje, tempos de viagem fora da escala humana. Próxima Centauri não é um desafio técnico simples. Do inferno térmico de Mercúrio ao vazio gelado de Plutão e agora ao abismo entre as estrelas. O universo não foi feito para ser visitado com pressa. Ele exige paciência, inteligência e humildade. Talvez um dia a humanidade atravesse esse abismo, mas por enquanto Próxima Centauri permanece onde sempre esteve. Não como um destino, mas como um lembrete de quão jovens ainda somos nos cosmos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal. Tchau, curioso!